Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre o caso do IRS, ou Internal Revenue Service, que seria ali equivalente à nossa Receita Federal, só que lá nos Estados Unidos que estão oferecendo cerca de 625 mil dólares, ou seja, mais de 3 milhões de reais para quem consiga hackear a rede da Monero, que é focada na privacidade. De fato, a Receita Federal da terra do tio Sam está muito preocupada ali com as pessoas que estão sonegando os impostos, afinal, eles dizem, né, que estaria combatendo o terrorismo e não é, eu vou te falar o porquê, só que de fato, esse tipo de ação me preocupa bastante, afinal, tudo o que acontece nos Estados Unidos acaba se refletindo em boa parte do mundo, inclusive aqui no Brasil. Vamos falar nesse vídeo também sobre as declarações patéticas e polêmicas do Gregório do Vivier sobre o Bitcoin, chamou o Bitcoin de golpe, né? Diria ele que seria mais um conto do vigário, ofendeu os cariocas, dizendo que os cariocas seriam um peso morto para o resto do Brasil, um cara que se diz contra o preconceito, né? Dizendo, não, vamos aqui agir sem preconceito, o humor não deve ofender ninguém, agindo de uma maneira completamente patética e absurda. Vamos comentar aqui com todos os detalhes tudo que foi dito por essa figura e expor aqui a minha visão sobre tudo que teria acontecido, tá? Então já viu que esse vídeo tá bem completo, bem polêmico, tá? Tá sendo de fato um dos vídeos mais polêmicos do canal, portanto não perde um segundo desse vídeo, fica comigo até o final que eu te garanto. Esse vídeo vai conter opiniões ácidas do início ao fim, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscrever, além disso, darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Caso você queira trocar alguma ideia comigo ou então receber notificação dos próximos vídeos aqui do canal pelo WhatsApp, é só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela aos seus contatos e mandar um oi. E claro, né, se você quiser participar de uma sala de sinais inteiramente grátis de criptomoedas, é só acessar o primeiro link aqui embaixo na descrição. Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre o caso da Receita Federal dos Estados Unidos, o órgão que gerencia o roubo legalizado chamado de imposto. E nesse caso aqui, a Receita Federal está meio que curiosa para saber sobre as operações com Monero. Inclusive, eles já fizeram parcerias com algumas empresas, né, que fazem ali rastreio, ou melhor, que tentam fazer rastreio ali de algumas operações com criptomoedas, e uma delas teria sido a Chainalysis, que teria realizado ali algumas operações com vistas ali, né, segundo o que eles dizem, eu não posso confirmar isso, mas segundo a própria empresa, eles diziam, né, que estariam meio que rastreando operações de grupos terroristas, de grupos criminosos. Além disso, outras empresas de análise, além da Chainalysis, teriam meio que tentado quebrar a privacidade não somente da Ethereum, mas de outras criptomoedas, enfim, ajudando um órgão estatal agressivo como a Receita Federal dos Estados Unidos, que em nada difere da Receita Federal Tupiniquim. E por que esse tipo de argumento em que eles dizem que estariam tentando combater o terrorismo com criptomoedas é falso? Porque, não sei se vocês sabem, mas essa função aí poderia ser função da CIA ou do FBI, né, que seriam ali correspondentes, né, seria meio que equivalentes à ABIN ou à Polícia Federal, que são órgãos focados em inteligência e combate a crimes, mas Receita Federal tem apenas a função de arrecadar imposto, de arrecadar um roubo legalizado. E além disso, não sei se vocês se lembram, mas a própria IRS tinha enviado cartas às pessoas, né, ali nos correios, para que as pessoas fizessem ali, meio que intimando as pessoas ali a declararem e a pagarem os impostos sobre criptomoedas, em tom bem ameaçador. Não se esqueça que o Al Capone cometeu vários crimes, mas só foi pego pela Receita Federal, porque tinha sonegado imposto. Você pode cometer os maiores crimes do mundo se você for bem cauteloso, bem cuidadoso, mas deixa de pagar ali o imposto para a Receita Federal aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos ou então em qualquer outro lugar do mundo para você ver o que te acontece. Você vai em cana se algo pior não te acontecer, eu não estou exagerando. Mas nesse caso aqui, eles estão oferecendo como uma recompensa um valor de 625 mil dólares, que seriam ali meio que divididos em duas parcelas, sendo a primeira parcela 500 mil dólares que seriam entregues a qualquer pessoa ou empresa que conseguisse apresentar um sistema, que conseguisse observar algumas informações ali referentes a transferências em Monero,
como por exemplo, data de transferência, para qual carteira foi, de qual carteira saiu, o dia que foi realizada tal transferência, enfim, informações bem vitais para que a própria Receita Federal consiga ali, né, incriminar alguém caso a pessoa não pague o maldito imposto, que lá nos Estados Unidos também é muito pesado. Mas além desses 500 mil dólares, teria ali uma segunda parcela, né, que seria ali correspondente a 125 mil dólares, que só seria pago, só seria quitado se de fato eles cumprirem com o que estão prometendo, né? Porque eu não duvido nada, de máfia estatal eu não duvido nada. Vai que um tipo de decisão judicial anule tal tipo de acordo. Então, se você é algum tipo de hacker que tem conhecimentos de intermediários avançados e está ali de olho nessa grana, pode ser que você nem chegue a receber integralmente essa quantia ou até mesmo parcialmente esse tipo de quantia prometida. Mas, segundo o que eles prometem, essa quantia seria paga depois que o sistema fosse testado. Portanto, não vai ser algo tão fácil assim. Mudando aqui de assunto, vamos falar sobre as declarações do Gregório do Vivier, que chamou ali o Bitcoin de conto do vigário, né? Mas engraçado é que o Gregório do Vivier foi contra a reforma da Previdência, que alguns consideram uma pirâmide financeira, e de fato é uma pirâmide financeira. Afinal, caso você não saiba, o nosso sistema previdenciário, o nosso modelo previdenciário não é por capitalização. Então, as pessoas que estão agora aposentadas, que já não trabalham mais, esse tipo de custo, né, dessas aposentadorias são custeados pelas pessoas que estão trabalhando atualmente. E assim, não sei se vocês deram uma olhada no mapa de demografia do Brasil, que há cerca de 50, 60 anos atrás era uma pirâmide onde a maioria das pessoas, né, a maioria da população era composta de jovens. Hoje a situação está começando a inverter e futuramente a pirâmide vai se tornar invertida, então vai ter uma quantidade muito maior de idosos para poucos jovens, e seriam esses jovens que iriam estar pagando pela aposentadoria da base da pirâmide invertida. Então essa conta de fato não fecha. O Gregório do Vivier associou o Bitcoin ao jogo do bicho, que segundo a visão dos libertários não teria problema algum, desde que as atividades do jogo do bicho não financiassem ali grupos criminosos, né? Eu falo grupo criminoso de verdade, que atentem contra os direitos naturais dos indivíduos. Mas o cara que é bicheiro, que de fato vai lá e realiza a atividade do jogo do bicho, que não agride propriedade de ninguém, que não rouba ninguém, qual o problema com isso? Só porque o cara não paga imposto? Porque de fato esse é o único motivo pelo qual os bicheiros são perseguidos aqui no Brasil, porque não há o pagamento de imposto, assim como o Bitcoin, que também muitas pessoas sonegam, tá? Que não tem nenhum tipo de autoridade central. E nesse caso aqui, talvez seja por isso que o Gregório do Vivier seja contra o Bitcoin, seja contra ali o jogo do bicho, mas ele não parou ali somente nessas declarações que já são completamente absurdas e catastróficas. O cara foi além, né? Chamou ali os cariocas de peso morto, de otários. Tudo bem que ele nasceu no Rio e aí algumas pessoas podem dizer, não, mas ele tem lugar de fala, ele pode falar. Coisa que eu não concordo muito. O cara pode nascer no Japão, ele tem o direito de falar aquilo que ele quiser. Mas claro que também eu não estou aqui instigando ninguém a ir lá e acalar a boca do Vivier, ir lá e tentar restringir o direito de liberdade de expressão, que nesse caso aqui se faz presente também, tá? Eu não estou defendendo o cara, eu não gosto dele, mas de fato estou sendo coerente com os meus princípios. E nesse caso aqui é até bom que ele fale aquilo que ele pensa, porque de fato ele mostra quem ele é e a qual laia ele pertence, e é até bom que a gente mantenha uma distância desse tipo de gente. Para quem não sabe, né, o cara nasceu ali no Leblon, um dos endereços mais caros do Rio, ou melhor, um dos endereços mais caros da América Latina. Só para que vocês tenham uma ideia, um metro quadrado lá custa cerca de R$21.400. Mas o cara ali seria contra, em tese, né, a injustiça que ele vê que teria sido feita ali com os pobres, que a população elegeu ali um bocado de governante que não olhou pelo povo, enfim, aquele discurso completamente socialista, sendo que sabemos que governo nenhum faz nada de bom para ninguém, tá? O governo só tá ali para te sugar, para te espremer e te roubar de todas as maneiras. Mas eu acho que esse tipo de ranço, que esse tipo de raiva contra o carioca vindo do Vivier deve ser ali referente àquele final de semana que a população carioca deu um grito de fato de liberdade, foi lá, saiu às ruas e não se preocupou muito com essa questão ali de privação de liberdade, de ficar em casa ali, referente ao vírus chinês. Inclusive o próprio do Vivier já tinha saído ali no início, né, quando a pandemia estava mais grave, ali para dar um rolê na praia, e claro, né, os jornais até chegaram a questionar, mas ele fez
pouco o caso disso. Mas é aquela história da hipocrisia, né? A pimenta quando tá no olho dos outros, a pessoa fala, não, deixa lá e refresco. E para aqueles que estão caindo agora de paraquedas nas criptomoedas, não sabem muito bem o que seria o Bitcoin, Bitcoin não é nada disso de conto do vigário, não é fraude, até porque, como eu já disse, não tem administrador central. Então não tem uma vontade única que mande no Bitcoin. O Bitcoin já transformou ali a realidade de muitas pessoas, inclusive realidade de pessoas que estão lá na Venezuela passando fome, que só não morreram de fato de fome porque tinham criptomoedas armazenadas, tinham Bitcoins e outras cripto ali no seu portfólio, na sua carteira de criptomoedas. Portanto, as criptomoedas fazem justamente aquilo que o Gregório do Vivier diz defender, né, que seria ali a redução da miséria das pessoas menos favorecidas, tá, rapaziada? Mas por hoje é só, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aqui do conteúdo desse vídeo. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.